conheci você. Hoje nós temos uma entrada triunfal, né, gente? Porque quando a gente fala sobre música, música sempre está, na verdade, aberta em nosso programa. Porque o Caminhos da Música traz para você uma chuva de notas musicais, onde essas gotículas, sempre juntas, vão fazer a orquestração daquilo que é mais sublime em nossa vida, a vida. E a vida com música torna-se um ritmo alucinante, de muita alegria e de muita conexão com aquilo que a gente sabe, o universo e sua natureza. Com vocês, o maestro Ricardo Rocha.
Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34. O telefone aparece aí no nosso vídeo. Berenice, você chegando até a sua casa hoje com muita música, com muito amor e carinho. Você sabe que sempre eu chego devagar, mansamente, quase anônimo. Porque nós precisamos juntos sempre fazer uma grande sinfonia. Você e eu, tocando a mesma música, fazendo a leitura da mesma partitura, porque somos um único, somos irmãos, somos uma semibreve nesse mundo vasto, onde tudo aquilo que é colorido traz a emoção, traz o perfume e traz principalmente a tradução daquilo que mais nós podemos ser e oferecer: amor. E é desse som maravilhoso que sai de dentro do nosso corpo, que vibra através das nossas câmeras, dos nossos olhos, das nossas músicas, através dos dedos, porque são, com certeza, a interpretação de cada ser em suas diferenças. Somos diferentes, sim, porque cada um carrega consigo essa música vibrante. E se você, neste momento, estiver chateado, estiver um pouquinho triste, vamos agora ouvir cada vez mais esse poder transformador que é a música, porque com certeza você vai vibrar comigo, porque estamos hoje recebendo em nosso programa Ricardo Rocha, maestro. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com você. Adorei a fala. Maestro, nós somos, na verdade, regentes, todos nós, dessa vida que é uma poesia e uma música. Você é inspirada. Você é que sempre faz um trabalho dentro das Baquianas, de Villa-Lobos. Você que deve conhecer um pouco de cada povo. O que você tem a traduzir para nós, através dessas interpretações maravilhosas, principalmente agora, quando eu falo de Villa-Lobos. Bom, Villa-Lobos foi o que nos inspirou a criar a nossa companhia musical, que é a Baquiana Brasileira, no singular. Ele escreveu um conjunto famoso chamado As Baquianas Brasileiras, onde ele pega, de forma inconsciente, certamente, ele pega uma ponte, ele percebe uma ponte que existiu, ou existe entre a música de Bach, do século XVIII, e a música brasileira, porque elas têm uma pulsão muito parecida. E como Villa-Lobos é o primeiro compositor que consegue identificar o que seria essa alma, essa identidade brasileira, ele percebeu isso através de um caminho que vem lá de trás, vem de Bach, e daí a gente fundou, em 1993, a Companhia Baquiana Brasileira, inspirada em tudo isso, não só para a promoção da nossa música brasileira de concerto, como também da música de Bach e da música de concerto de uma forma geral, que ela precisa formar plateia no Brasil, ela precisa ser mais conhecida, mas fundamentalmente difundir esse que talvez seja o último patrimônio que a gente tem no Brasil, que é a nossa música de concerto, que vem sendo escrita há mais de 300 anos. Quando você fala em música brasileira, normalmente no Brasil, no exterior, só se conhece a música popular brasileira,
mas não se conhece um patrimônio que produziu os 3 maiores compositores das 3 Américas, século XVIII, com Zé Maurício e Nunes Garcia, Carlos Gomes no XIX, Villa-Lobos no século XX. E esse patrimônio, ele de um lado tá sendo devorado por traças e manuscritos que ainda não foram inventariados e bem cuidados e editorados, mas ele precisa ser executado e difundido. Ele tem potencial, um potencial para mudar, inclusive, a imagem do Brasil no exterior. Quer dizer, se a gente tiver uma política pública de mostrar essa música ao mundo, eu te falo isso com mais de 11 anos regendo orquestras sinfônicas alemãs com música brasileira, eles ficarem encantados, a gente tem condições de fazer, nós podemos fazer um boom internacional com essa literatura igual ou maior do que foi o boom da literatura latino-americana, por exemplo. Quando o Neruda ganhou o Nobel, imediatamente descobriram o Garcia Marques, da Colômbia, depois o Jorge Luis Borges, na Argentina, descobriram o nosso Jorge Amado, e hoje o Brasil tem escritores que vão de Machado de Assis até Paulo Coelho, traduzidos em mais de 80 línguas, ou mais de 50 línguas, e hoje o Brasil pode fazer isso com sua música e inverter, nós guincharmos a literatura musical latino-americana. Então, eu acho que o que eu poderia falar não só de Villa-Lobos, mas do papel que a nossa Companhia Baquiana Brasileira vem cumprindo, que é a de formação de plateia e da difusão da nossa música brasileira de concerto.
podemos formar uma plateia muito maior, em que todos possam chegar mais perto e termos, na verdade, assim, uma força para que nós possamos crescer e mostrar mais essa música brasileira, a cara do Brasil. Política pública. Sim, mas política pública. E daí, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer convencermos os nossos políticos, as nossas autoridades, da importância crucial da cultura. A cultura não é entendida no nosso país. Por exemplo, na Alemanha, você tem um ministro da cultura para cada estado. É uma federação, é uma república também. Eles não têm um ministro da cultura para o país, eles têm um ministro da cultura para cada estado. E o maior orçamento da Alemanha, o maior orçamento é a cultura, o maior. Então, por que nossas autoridades, e na Alemanha isso é questão de segurança nacional, por quê? Porque existe um elo muito fechado entre a cultura, a produção da identidade, porque a cultura é o conjunto de conhecimentos que um povo produz, né? Como ele anda, como ele come, como ele tem a ciência dele em fazer isso, aquilo, como a arte dele, a dança dele, as expressões do espírito desse povo. Essas expressões significam, esse conjunto de conhecimentos significa cultura. Essa cultura vai dar a ele identidade, ou seja, a maneira com que ele olha e vê a realidade e a vida. E essa identidade é a única que vai lhe dar soberania, ou seja, que vai lhe distinguir dos outros. Então ele pode chegar no Conselho das Nações e dizer sim, ou então falar não, porque ele não está macaqueando ou copiando alguém. Ele tem a maneira, o jeito dele próprio de ser. Então, quando você não entende que cultura é a única fonte de identidade é a única fonte de soberania, você entende por que nos países ricos, desenvolvidos, a cultura é tratada como questão de segurança nacional, porque ela confere identidade. Um país sem identidade, ele está condenado a reproduzir o que os outros pensam, a reproduzir o que os outros vestem, o que os outros cantam e etc. e tal. Ele não tem condição de afirmar a sua própria alma, o seu próprio jeito de ser. Então, acho que o caminho, respondendo a sua pergunta, é a política pública e também respondendo, política pública começa através do convencimento de nossas autoridades para a importância da cultura. É difícil, porque a gente precisaria ter políticos que fossem um pouquinho mais do que alfabetizados. Isso é muito importante porque o nosso povo, o povo que vota, não é? Tendo consciência de que a liberdade do pensamento traz resultados de expressões para que possamos viver e conviver com aquilo que nós chamamos de arte e cultura dentro dos nossos ministérios, todos eles. Porque às vezes você encontra alguém que aparentemente não tem as ferramentas em que possa cativar você, mas dentro dele, aquilo que está oculto, que é o silêncio que a alma faz, ele pode chegar até lá e assinar verdadeiras leis, onde produzirá grandes orquestrações para esse país. Porque no carnaval nós temos tanta grana, gente, tanto dinheiro, mas a música, como Vila Lobos e outras orquestras todas que nós temos aqui, nós temos moedas caindo, como se elas fizessem parte apenas de conjuntos de percussão. Nós precisamos de notas cheias para dar sustentação a trabalhos e projetos como esse que aqui estamos falando. É verdade, a gente precisa de apoio logístico e financeiro, a gente precisa de orçamento, mas a gente precisa de entendimento do que para que isso, entende? A questão da política pública é fundamental. Nós fomos com a Baquena Brasileira para a Ásia pelo Ministério das Relações Exteriores em 2009, justamente com um projeto piloto de mostragem dessa nossa estética musical, né, da nossa música de concerto.
E o resultado foi surpreendente, porque as pessoas ficavam encantadas. Puxa, que música é essa? Como é que um país pode produzir música nesse nível? Essa experiência eu tive na Alemanha também, com uma equação que eu durei uns 3 anos para entender. As pessoas diferentes, em concertos diferentes, em anos diferentes, em cidades diferentes, em orquestras diferentes, me perguntavam a mesma coisa. Como é que um país que tem meninos de rua pode produzir música sinfônica? Essa foi uma equação que me perseguiu durante uns 3 anos até entender o sentido dessa pergunta. A contradição que a gente vive é o fato de termos meninos de rua, tráfico sexual, violência urbana, etc. e tal, problemas sociais enormes, e produzirmos música sinfônica há 200, 300 anos. Mas por que isso seria aparentemente incompatível? Porque uma atividade sinfônica demonstra um nível de sofisticação muito alto numa sociedade. Por quê? Porque você não faz numa geração só isso. Você precisa primeiro construir escolas de música, depois você tem que ter mestres em todos os instrumentos, o que isso demora décadas, porque você não constrói o músico da noite para o dia, você precisa pegá-lo em pequeno, é uma cultura oral, você não aprende em livro, você conhece música e sabe disso, você tem aula uma vez por semana, desde criança, durante 10 anos, até você poder entrar e se tornar um profissional. Você precisa ter artesãos altamente qualificados para construir instrumentos, né? Violinos, oboés, flautas. Você tem que ter a sociedade que tem esses profissionais em todas as famílias de instrumentos, dos metais, madeiras, cordas. Você tem que ter editoras para fazer isso. Então, quando o Brasil mostra que não só tem orquestras funcionando, mas tem criadores que criaram para esses instrumentos, significa que nós temos um nível de sofisticação muito alto, que é incompatível com nossos meninos de rua. Então, essa equação eu demorei muito tempo realmente para compreender e, volto a dizer, nossos políticos não entendem. Até porque político hoje é uma profissão no Brasil, em lugares desenvolvidos não o são. Na Suécia o cara é por vocação, ele ganha o mínimo para estar ali. E político vem de polis, do grego, quer dizer, aquele que busca o bem da maioria. Era o contrário do conceito de idiota em grego, porque idiota em latim é aquele que tem problemas mentais. No grego, não. Idiota é aquele que via o ídio, que olhava só para si próprio. Então, o político seria o contrário do idiota, porque o político seria aquele que estaria buscando o bem da maioria. É isso que precisa ser resgatado no Brasil, porque nossos políticos, em sua maioria, com honrosas exceções, não prestam. Pois é. Sabe, e quando isso acontece, desafina a música. Quando isso acontece, não tem criança estudando, não temos comida à mesa, não é verdade? E o nosso povo precisa estar com uma consciência, mas uma consciência que possa gerar uma fonte de energia para gritar, bradar os nossos direitos, porque o tempo está se passando e nós não crescemos. Os políticos têm, na verdade, uma armadura de defesa. Eles ganham, o povo não. A arte e a cultura é a respiração do nosso viver, a nossa educação. Nós precisamos trazer o maestro aqui de volta, para que ele possa falar muito a você. No próximo encontro, quando eu estiver com o nosso maestro aqui, eu vou estender a ele o que ele precisa ter nas mãos, além da batuta, o microfone na mão. Porque através do microfone, ele vai poder falar abertamente, cada vez mais, para o nosso povo e dar o alerta aos políticos. Senão, por que existe o programa Berenice e Você? Se não é para levar até os nossos telespectadores um acordar do hoje e do amanhã. Ontem já foi. Maestro,
Nós temos tanta coisa para falar aqui. Não dá para a gente falar no bloco. Não tem importância. Mas nós vamos voltar, falar, vou lhe estender o meu microfone. E você, com certeza, vai saber reger muito bem um programa. E logo depois faremos um grande debate no programa Berenice e você, levando essa conscientização e muita música a você. Meu querido, muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Eu vou aguardá-lo. Será um prazer.
E finalizando por aqui, eu vou deixando para você todo o nosso abraço, o nosso beijo. E lembre-se, sempre, o beijo é como uma música. Se você souber tocar, não são os lábios, mas é o coração. E quando a gente fala do coração, a gente canta junto, em uníssono, a canção do amor. Até a próxima.